Aqui, só uma coisa, como está o Arthur sozinho, Sim. eu acho que pode liberar para qualquer, no ponto, se ele tiver alguma dúvida, ele já pode interromper, né? Não deixar para o final, porque é um só, a Claro. gente já vai, que eu acho que Sim, sim, já dá mais dinâmica. Tem só com ele certeza. mesmo. Com Bom, certeza. Fica à vontade, viu, Arthur? Para mim, perfeito, gente. Obrigado. É exclusivo para você hoje. Até estranhei, o pessoal não, não veio. tem a Pois é. gravação, né, Uma Marcelo? das, uma das partes mais importantes para mim aí. Sim, eu acho que também talvez, né, por ter mudado de data, não sei. Ou o pessoal está ocupado agora com outras demandas, né? Enfim. Então vamos lá. Então a oficina hoje é sobre o checklist e planejamento de entregas dos documentos pelos aprovados, tá? É meio que uma revisão, assim, na verdade. A gente já foi ao longo de todas essas oficinas tratando desses temas, né? E trazendo essas informações. Então, a gente organizou aqui uma síntese. E aí, assim, não é demais dizer que o objeto do edital é para apoio a projetos de rede de agroecologia e extrativismo, para a intensificação das práticas sustentáveis de autonomia das comunidades, para ampliar a oferta de alimentos saudáveis, né, e agroecologia, resiliência dos ecossistemas. Então, é importante a gente sempre ressaltar, tá? Então, nessa oficina de hoje, a gente vai orientar para esse cumprimento, né, desse processo de formalização, a partir da aprovação, né, para parceria mesmo no âmbito do edital. Bom, todos os aprovados, eles têm que manter, né, ao longo do processo todo, uma contínua observação em relação às conformidades, né, dos documentos que são entregues, né? E não só deles, mas assim, de todo esse conjunto, né, de parcerias que fazem parte dessa rede que enviou a proposta, certo? Bom, aí a gente coloca aqui algumas datas, porque as datas com alteração do edital também foram revistas no site do Banco do Brasil, né, da Fundação. Então, a gente tem essa data alterada do dia 22, né, para o recebimento das propostas. Então, o julgamento e habilitação ficou para a partir do dia 23, no caso, né, logo depois do dia 22. E a gente tem a previsão de divulgação do resultado parcial, e aí previsão está em asterisco, porque é uma previsão, né? Então, é importante ficar de olho no site para verificar, né, essa data realmente se vai se manter, porque ele já coloca esse asterisco por essa questão. E então, ficou para o dia 6 do 1, e a interposição de recursos ficou para 7 a 13 do 1, né? E o resultado final a partir do 13 do 1. Bom, então por que o checklist é importante? Porque ele vai auxiliar nessa organização e o cumprimento de todos os requisitos do edital. Então, o edital ele tem prazos, tem exigências bem rigorosas em relação à organização dessa documentação, e esses prazos precisam ser seguidos, senão, mesmo aprovados, os candidatos não vão para a próxima fase, né? E aí eu coloco algumas coisas aqui que são importantes de lembrar também, né? Como, por exemplo, a questão do proponente ele ter a responsabilidade pela fidelidade e a legitimidade das informações prestadas nos documentos apresentados. Então, a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações vai implicar na imediata desclassificação ou inabilitação. A proponente, ela precisa manter durante todo o processo da chamada pública as condições da sua participação e habilitação, então verificar documentos, manter esses documentos válidos, tem documentos que saem, né, do prazo, tem um prazo determinado, então é importante o tempo inteiro estar atento a isso e acompanhando esses prazos, né. As proponentes elas podem ser intimadas a prestar esclarecimentos adicionais, e aí elas deverão fazê-lo no prazo determinado pela comissão de seleção, né, sob a pena de desclassificação ou inabilitação. E é importante ressaltar também que caso alguma proposta, algum proponente tenha enviado propostas em idioma estrangeiro, eles deverão acompanhar, né, fazer essa devida tradução simples, e podem também ser solicitados, né, ser exigidos a apresentação da tradução juramentada, né.
Bom, Marcela, posso tirar uma dúvida? Aproveitando que eu tô sozinho. pode, pode. Você comentou essa coisa dos prazos, né? Eu sei que, por exemplo, as CNDs do Instituto Anjos do Sertão, tem algumas, se eu não me engano, a trabalhista e a de Sim, e a municipal, elas venciam sim, agora no final do mês 11. Mas sim, na hora da aplicação, ela estava válida, né? E aí minha dúvida é, sim. eu preciso entrar no edital agora durante o processo e fazer uma nova e subir ela de novo? Ou se está válida no dia da aplicação do projeto pela proponente, está válida? Eu acho que a partir de agora não pode mais alterar nada lá no sistema, não é isso, Guilherme? Mas é preciso manter regularidade, é preciso você ter esses documentos com as regularidades, né, o prazo válido, para quando solicitado. Pelo que eu Ah, não, entendo, perfeito. não, Isso a gente não é tem, isso. porque Então deu para é que a entender, né? CND você emite, algumas delas elas têm duração só de um mês, né? Aí, mas Sim, assim que solicitarem, a gente emite de novo. Na regularidade a gente tá. isso, Arthur, eu isso acho que é mesmo. isso que a Marcela falou. Agora você não vai poder mexer em nada. Se a sua entidade for contemplada, Uhum, eu mandaria uma dentro do prazo, porque é muito fácil de tirar essa entendi. documentação. Aí, o que que eu faria, né? Você viu as datas lá que ela colocou? Lá por volta do dia 10, 15 de janeiro, já tira as CNDs, entendeu? Para, se for Sim. aprovado a sua proposta, você já ter isso em mãos. Não, perfeito, Guilherme. Eu vou fazer isso mesmo. Na primeira semana eu já vou solicitar para o nosso advogado, ele já deve vir com elas novas, com novo prazo. Porque no dia 6, ó, no dia 6 já tem o resultado, a previsão, né, da divulgação do resultado parcial. Então, é importante ficar de olho e aí já emitir, já está com tudo organizadinho, né? Mas olha só, tem que ficar muito atento, porque no dia 6 tem a previsão da divulgação do resultado parcial. Só que os prazos depois são muito curtos. Você vê Eu que percebi. para você mandar a documentação, se o prazo de recurso é até o dia 13, você vai ter muito poucos dias para mandar a documentação. Então eu já tiraria essa documentação antes para não ter problema, cara. Começo de janeiro já tira essa documentação, porque ela vai estar dentro do prazo. Sim. Não, perfeito, né? Eu acho que assim que virar o ano, a gente já vai tirar as novas, porque também tem muita edifício que está concorrendo e vai ser fundamental já estar com elas atualizadas ali. Uhum. E além disso, não só esse, né, mas todos os documentos organizadinhos em pasta, todos bem organizados, porque como a gente coloca sempre, né, a comissão ela pode solicitar documentos adicionais, né? Então ela pode Uhum. solicitar que você mostre. Então, assim, a gente bota até aqui, esses foram os documentos inicialmente solicitados para submissão, né? Mas além desses documentos, existem detalhes relacionados a essas comprovações que podem ser solicitados, né? Então, realmente, como o Guilherme falou, está com tudo muito organizado, porque os prazos são extremamente apertados. E prazos que são estourados já é considerado desclassificação, né? Então, a gente coloca Perfeito, aqui obrigado, Guilherme. por nada, só para relembrar esses documentos todos que devem, né, estar todos organizados, assim como os seus detalhamentos, né, as suas comprovações de forma detalhada, tá? Eu não vou citar porque são os documentos que já foram enviados, a gente coloca para rememorar e para ressaltar essa importância de ter tudo organizado. Então, além desses documentos todos que comprovam a capacidade técnica, né, que são documentos que exigem atenção, porque podem ser documentos solicitados em caso de dúvidas também da comissão, né, porque tem documentos muito mais objetivos, né, mas tem documentos que podem surtir alguma dúvida, como, por exemplo, essa coisa da capacidade técnica, né, que pode ter exigências de informações adicionais, né, outra coisa que a gente relembra é que a proponente,
ela tem uma atuação de gestora, coordenadora, mobilizadora, orientadora das entidades que estão previstas na rede, né? Então, ela responde por atos praticados em rede, participando da execução do objeto, não podendo subrogar as suas obrigações e direitos. Então, é importante também ter essa atenção a essa responsabilidade da proponente, né? Então, assim, como eu disse, então aquelas comprovações são várias coisas, né, que comprovam a atuação em rede, contratos, convênios, atos, protocolos, termos de compromisso, certificados, relatórios, documentos, publicações em mídias, então são documentos diversos que porventura pode surgir necessidade de explicação. Então aqueles que tu acabou de citar, né, que a gente até já coloca aqui em outros momentos, a gente coloca até, já colocamos no grupo, não sei se tu entrou antes ou depois de algumas oficinas, então teve uma última oficina que a gente colocou um slide, que inclusive tem essas informações, tem os links, né, para acessar, enfim, esses documentos e conseguir ficar revendo essa questão do prazo de validade. Alguém abriu o microfone? Tu abriu? Ia falar alguma coisa, Arthur? Eu abri, mas eu cheguei a ver no grupo, eu, inclusive utilizei um dos links. Ah, legal. Tá. Bom, então, preparação para assinatura. Então, a assinatura do instrumento, ela vai estar condicionada, como eu disse, à manutenção das condições de habilitação, tá? E aí, isso aqui é um ponto de atenção. A gente coloca isso aqui em relação a essa obrigatoriedade da destinação dos recursos relacionados à atividade de capacitação para a equidade de gênero, conscientização sobre direitos e cidadania, educação financeira, visando melhorar a capacidade dos participantes em gerenciar sua rede. Então, isso é um ponto de atenção que é importante também ter como algo organizado, né? Bom, eu coloco aqui algumas restrições que a gente já colocou nas outras formações também, mas só a caráter mesmo de revisão do que pode restringir essa formalização, né? Então, CNPJ inativo, declarações inidôneas, membros do corpo diretivo que incluem pessoas do Conselho Curador e Fiscal da Fundação ou empregados do BNDES, organizações punidas pela administração pública ou que estejam nas listas de restritivas da ONU, e todas aquelas outras questões relacionadas a documentos ou prazos que podem também retirar do processo, tá? Importância de manter o certidão e todas essas questões documentais em dia, então não vou me alongar aqui, porque a gente já também veio falando disso e acabamos de falar sobre isso. Regularizar essas pendências com antecedência, né, entrando em contato com esses órgãos, que é isso que o Guilherme acabou de apontar aqui, para vocês terem atenção de fazer isso com bem antecedência, né? E aí ter essas comprovações de valores de mercado. Então, eu coloco aqui os itens financiáveis, como uma lembrança de que todos eles, né, foram colocados lá no orçamento, mas que ao longo desse processo vocês vão ter que ter essas comprovações e vão ser solicitadas dessas comprovações de valores de mercado. Teve uma oficina só sobre isso, assim, quer dizer, não só sobre isso, mas que falamos bastante sobre isso, inclusive colocamos esse material no Drive, mas as oficinas também são gravadas, tá, Arthur? Só relembrando. A importância de ter uma conta no Banco do Brasil, específica para o projeto, né? Então, a entidade deve providenciar a abertura dessa conta corrente. E aí, a gente coloca aqui como revisão, então, esses passos, né? Então, quando for publicado o resultado final da chamada pública, então, as proponentes habilitadas vão ser convocadas pela comissão de seleção para apresentar as informações complementares para a elaboração do plano de trabalho, de forma a formalizar esse instrumento de parceria na forma do anexo 10 do edital. Aí a comissão de seleção vai convocar essa proponente habilitada via e-mail para enviar o plano de trabalho e os documentos que comprovem a adequação dos valores, né, dos itens praticados dos valores praticados no mercado, e que foram registrados, né, na hora da submissão. Então, finalizado e validado esse plano de trabalho, a comissão vai convocar a proponente para assinar o instrumento de parceria e ela vai ter o prazo de 3 dias para fazer isso. Aí o prazo para assinar o instrumento de parceria, ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela proponente habilitada durante seu transcurso, desde que o
ocorra motivo justificado e aceito pela comissão, bem como, a critério da fundação, essa formalização poderá ocorrer de forma eletrônica. Bom, aí depois que e então é importante, né, que a manutenção dessas condições todas, desses documentos, todas essas informações sejam organizadas, né, pela proponente habilitada, e aí a verificação de que a proponente habilitada não vai possuir, então, nenhuma restrição no cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos, no cadastro nacional de empresas punidas, enfim, de todas essas outras restrições que foram já citadas aqui, aí vai seguir o fluxo, né, do processo. Aí vai ser solicitada a apresentação da cópia da ata da Assembleia Geral ou de outra instância da entidade proponente autorizando a formalização do instrumento de parceria com a fundação, né, de que todos estão autorizando, então, que essa formalização com a fundação seja desenvolvida, né, para a execução do objeto proposto, do projeto. Isso em caso de exigência prevista nos atos constitutivos das organizações, né, em especial da organização proponente. Então, a apresentação da declaração do cumprimento de obrigações vai ser exigida, devidamente assinada pelo representante legal, e aí a apresentação dos documentos complementares também podem ser exigidos em caso de solicitados pela comissão de seleção. Vai ocorrer, então, a validação do plano de trabalho ao longo desse processo. Aí o plano de trabalho ele vai compor parte integrante desse instrumento de parceria, né? Que aí é fato que vai implicar na concordância e validação do seu conteúdo pela proponente habilitada. A gente organizou também, para finalizar, então aqui já seria o final da nossa apresentação, aí nós vamos apresentar aqui o checklist que organizamos. Mas é só a medida caráter de organização mesmo, assim, mais uma ferramenta, né, que a gente coloca para ver se pode ser que contribua com a organização desses documentos. Então, já que todos esses documentos têm que ter a sua manutenção, né, organizadinhos, então a gente coloca aqui o item, né, o documento que seria a descrição do que é esse documento, onde é que ele foi entregue, mas de todo modo, mesmo ele já tendo sido entregue, ele pode ser solicitado novamente, pode ser solicitado esclarecimentos em relação a esse documento, e aí então é importante que ele esteja com esse status, essa atualização bem organizado, né, então por isso que a gente propõe esse checklist. Então tem esse documento na identidade do representante legal, que ele foi enviado lá no sistema, durante a submissão, o CNPJ ativo, o estatuto e alterações vigentes, então todos aqui foram entregues no sistema, né? Ata de eleição da diretoria atual, declaração para participação no edital, que é o anexo 5, relação das organizações em rede, declaração de adesão em rede, comprovação da existência em rede, todos foram entregues lá pelo sistema, comprovação de experiência da proponente, capacidade técnica da proponente, declaração da cultura familiar, plano de trabalho vinculado, relação de unidade de referência, documentação de populações e comunidades tradicionais, certidão negativa de débitos trabalhistas, que vai ser exigida já na outra fase, que é a fase de habilitação, certidão negativa da Receita Federal, certificado de regularidade de FGTS, todos na fase de habilitação. Declaração de cumprimento das obrigações, aí já é após aprovação e convocação para o instrumento de parceria, né? Então, a declaração assinada pelo representante legal, confirmando o cumprimento das obrigações legais. Licenciamento ambiental, em caso essa proposta exija, né, a proposta enviada exija, também já é na próxima fase, já após aprovação e convocação para assinatura da parceria. Conta bancária específica, que também já é nessa fase, plano de trabalho finalizado e validado, então vai ter prazo de 10 dias úteis para esses ajustes, ata de assembleia ou documento equivalente, então após aprovação, antes da assinatura do instrumento de parceria, validação do instrumento de parceria, após a finalização do plano de trabalho com prazo de 3 dias úteis, comprovação dos orçamentos e cotações nos valores de mercado, que também vão ser exigidos, né, já nessa outra fase, declaração de atividades conformes nos territórios específicos, né, algumas declarações adicionais em caso de atividades em terras indígenas, unidades de conservação, ou áreas que exijam, né, essa conformidade,
isso quando aplicável, né, no projeto, no caso, documento de resumo das ações de capacitação. Então, são aquelas capacitações todas relacionadas a gênero, equidade, cidadania, educação financeira, etc., previstas no edital. Então, a gente tentou organizar aqui para que vocês pudessem ter um acompanhamento, né, do que está ok e como é que isso tá guardado, se isso está atualizado, enfim, para ter tudo em mãos em caso de alguma posterior solicitação, enfim, esclarecimentos, enfim. Bom, no geral, é isso. Não sei se você, Arthur, tem alguma dúvida, o Guilherme tem algum comentário a fazer. Não, ficou bem claro para mim. Chegou mais pessoas, chegou a Lara, chegou a Chegou Beatriz mais também. gente. Marcelo, acho que é Mas para isso mim ficou bem mesmo. claro, viu, Marcela? Obrigado. Assim, Por nada. uma coisa que eu estou sendo muito repetitivo em quase todas as oficinas, mas porque eu estou muito preocupado com isso, é o pessoal ficar esperto com as datas, gente, porque vai ser um período terrível para mandar essa documentação. Começo de janeiro, as entidades estão todas de férias. Eu conheço bem a realidade das organizações, gente. Então vai ter que ficar muito esperto com isso. E assim, é um período que, por exemplo, se você precisar, né, como o Arthur falou, vou pedir para o meu advogado. A probabilidade do advogado não estar disponível nessa época é grande. Então, ver isso com antecedência, planejar, porque eu acho que esse vai ser o maior gargalo. É, gente perdeu o prazo por causa da época. Na hora que acordar, já passou o período. Não, e são documentos que vão exigir assinatura, né, de É, responsável legal, são várias coisas que é importante. Vai ter que ter aquela história da assembleia com a anuência, né, de é, todos. Então, são coisas que realmente é um período que é complicado e precisa ser muito bem planejado e organizado, né? E as datas muito bem acompanhadas. é. Essa questão que você levantou é muito importante, porque, gente, fazer uma assembleia nas organizações é uma dificuldade. E isso vai ter que ser feito agora, porque se deixar para o ano que vem já era. Né? E se não tiver, é uma exigência, é desclassificado. Né? A gente até conseguiu negociar com o Banco do Brasil a questão da assinatura do representante legal para a primeira fase. Agora, para a segunda, gente, é um contrato. Tem que ter a assinatura do representante legal, não tem outra forma. E tem que ter essa ata, né, da organização. Então, tem que correr atrás disso. A gente sabe da dificuldade que é correr atrás disso agora nesse final de ano. Mas tem que ficar esperto. Acho que só isso mesmo, assim, para realçar. Obrigada, Guilherme. Lara, que chegou depois, Beatriz também, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Acho que Olá, não. bom dia, Lara? vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Obrigada. A gente está junto com a nossa coordenadora, que hoje não pôde participar, então a gente tem algumas dúvidas, assim, se esse checklist que você acabou de apresentar está disponível na plataforma, como funciona? Meu nome? A Não, plataforma? se esse checklist esse checklist que você acabou de passar, essa lista, está disponível na Sim. plataforma. Não, não. A gente criou ele para poder, né, organizar aqui as informações e para poder ser um instrumento também que contribua com vocês. A gente vai colocar lá no grupo. Ah, ótimo, era isso. Queria ter acesso a esse documento. Muito obrigada. Por nada, querida. Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, então a gente encerra por aqui, né, Guilherme? A gente Sim, vai mantendo contato com vocês, né? É, nós somos uma assessoria que temos um prazo determinado também de acompanhamento, mas a gente vai informar tudo isso com a vocês no grupo direitinho, tá? E aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato, fiquem à vontade. A gente tem um e-mail também da assessoria, além do e-mail oficial, que é o e-mail da fundação, que é importante também, né? Mas a gente já tá, eu acho que já está lá fixado lá naquela
já está na descrição do grupo, na verdade, o nosso e-mail. Mas, de qualquer maneira, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, tá, pessoal? Então, a gente agradece muito a participação de todos, né? E estamos à disposição. Gente, Obrigado, então, Marcela. Obrigado, Guilherme. obrigado a vocês. Um bom dia, Obrigada, bom resto de gente. Bom semana. dia. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, obrigada. Por nada. Marcelo, você cria o link ou eu?